Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando aqui nas nossas plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021 e muitas novidades estão acontecendo, né? Além do alagamento aí da BR-163, que essa cena se repete, a comissão da OAB e a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestre, né? Tiveram mais uma vez uma sessão, mais uma rodada, né, de negociação e de discussão em torno da duplicação da BR-163. Nós estamos aqui com o presidente, representante da OAB Seccional Mato Grosso. Nós já vamos começar ao vivo, né, com informações trazidas agora. Doutor Abel Esguarese, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho frente a essa comissão e quais são as novidades aí da reunião realizada agora há pouco, né? Que eu já destaquei pela ANTT e também a comissão da seccional da OAB de Mato Grosso, no qual o senhor está aí à frente desta comissão. Tudo bem? Como que foi essa reunião? Bom dia, Valdeci, bom dia a todos os telespectadores aí, nossos amigos luverdenses e toda a região do Médio Norte Mato Grossense. Valdeci, nós tivemos hoje uma importante reunião com a diretoria da NTT, né, o diretor-geral, o Davi, sempre atendendo a ordem, né, solícito. A gente vem, além das reuniões, a gente vem fazendo tratativas e conversando o trâmite processual, quase que diariamente, né? Bom, para fazer um retrospecto, Valdeci, nós ingressamos nessa comissão e a OAB Mato Grosso entrou na questão da BR-163 exatamente em maio de 2020. Então, nós estamos aí com 1 ano e 5 meses de atuação da OAB. As obras foram paralisadas em março de 2016. Então, ficou ali, 17, 18, 19, 20, 4 anos no marasmo. Então, em 1 ano e meio de atuação, nós conseguimos que a NTT, após insistente cobranças feita pela comissão, apresentação do relatório final, várias reuniões virtuais, que ela fizesse toda a fiscalização que a gente chama do processo de pré-caducidade. Essas fiscalizações resultam em diversas autuações, que no caso foram mais de 150, aproximadamente 500 milhões em multas aplicadas à concessionária. Todos esses processos que diz respeito a essas infrações teve que ter dado prazo de defesa para concessionária, alguns pareceres técnicos, enfim, engenharia, um trâmite de um processo normal, né, que é previsto na nossa Constituição, a ampla defesa, né? Isso tudo ocorreu o julgamento agora, dia 21/10, tá? Também a pedido da NTT, da OAB, quanto a essa pré-caducidade, onde foi rejeitadas as alegações da concessionária e foi aberto, instaurado o processo de caducidade. Isso daí, assim, mas só agora instaurou caducidade? Sim, só agora. Para instaurar a caducidade, tem que ter primeira fiscalização, o devido processo legal, o julgamento colegiado da diretoria. Então, tudo isso foi cobrança da OAB. Estou falando aqui do processo de caducidade. Instaurado o processo de caducidade, é dado à concessionária 45 dias corrido para apresentar a sua defesa novamente. E a comissão processante, a NTT, tem um prazo total de 180 dias para julgar a caducidade, com aplicação de penalidades gravíssimas se for julgado, a exemplo de proibição de contratação com o poder público, além das próprias penalidades, né? O que nenhuma empresa, nem mesmo a Odebrecht, quer ter um julgamento de caducidade, porque eles vivem de vender obras ao poder público, e isso é uma derrocata total, a impossibilidade deles contratar com qualquer organismo dos poderes públicos aí, e também as regras de compliance deles vão pro água abaixo, né? Então, o processo de caducidade, ele está andando e o prazo da concessionária vence agora na próxima semana. Paralelo a isso, Valdeci, a concessionária ela pode propor a devolução amigável, tá? Que chama-se a relicitação, para ela não sofrer as penalidades da caducidade, né?
E o que ocorreu? Nas conversas e reuniões nossas, a concessionária vai propor agora na semana que adentra, foi o que eles apalavraram, não está escrito, mas vamos ver se vai se cumprir, a devolução amigável. Eles vão propor a entrega da concessão. Então, ocorrendo essa entrega da concessão a pedido da concessionária, vai ser feita uma análise de quais as condições que ela está propondo. Óbvio que ela vai evitar de levar um processo de caducidade, uma penalidade gravíssima, né? Para isso um novo ajuste de devolver amigavelmente, como ocorreu ali com a Vias no Mato Grosso do Sul, agora recentemente. Se assim ocorrer, o poder público ele vai editar uma resolução, um ato interno lá da NTT, estruturando o que ele aceita de devolução amigável. A concessionária vai aquecer ou não, ou seja, não é vontade da concessionária, ela manifesta que ela quer fazer a devolução, e o poder público diz as regras do jogo, né? Feito isso, devolvendo amigavelmente, aí é o tempo de estruturar os estudos para nova licitação, tá? Talvez nomear um interventor para tocar essa concessão, a manutenção da rodovia, atendimento usuário, até que ocorra a nova licitação, tempo de publicar edital, fazer nova licitação. Temos o ano que vem, o que nos preocupa é um ano eleitoral, então tem um período vedado de fazer essas concessões o ano que vem. Então, tudo isso está em xeque. Mas o que é bom para todos saber? Que o processo, em 1 ano e meio, ele começou, está no meio para o final. Então, em 1 ano e meio, andou muito o processo de caducidade. Paralelo à caducidade, nós temos aquele processo do TAC, que é o que nós levamos para a audiência pública, foi validado, todo mundo sabe que um acordo é muito melhor que uma boa demanda. Assim já dizia o ditado popular. O TAC nada mais é que um acordo, só que o acordo tem que ter vontade de todo mundo. E o que está ocorrendo nesse TAC é que o novo investidor, ele começou a repensar em assumir essa concessão, porque pós a nossa audiência pública teve a licitação da Ferrovia do Mato Grosso. E agora ele está repensando quanto à viabilidade econômica dessa concessão. Ele está dizendo que pode ter um impacto na saída de caminhões da rodovia, e com isso ele tem que fazer uma revisão extraordinária. Ele está querendo mais prazo para essa concessão. Então, tudo isso que é uma negociação, ele anda paralelo ao processo de caducidade. O que nós, da comissão da BR-163, e representante da sociedade civil, estamos aqui falando em nome da sociedade, e não em nome só dos advogados, a quem a gente pertence, quem a OAB tem que atuar primordialmente, mas aqui estamos fazendo uma defesa da sociedade, que também é uma atribuição da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós pleiteamos e não transigimos com o poder público que fique tentando achar uma saída via TAC, que é um acordo, e não dê importância à caducidade. Então, isso nós fomos atendidos. A caducidade foi instaurada, escoou o prazo de defesa deles na pré-caducidade, foi julgada, foi instaurada a unanimidade, não houve recurso por ninguém, e agora está escoando o prazo deles de apresentar a defesa, e no mesmo prazo eles vão apresentar a proposta de devolução amigável. Então, em 1 ano e meio, andou muito mais do que os 4 anos que ficou ali parado nos escaninhos antes da entrada dos trabalhos da comissão da BR-163. Então, hoje os encaminhamentos da reunião foi muito produtiva, no sentido de nós vamos ter agora uma nova reunião já ampliada com a OAB, a NTT, Ministro da Infraestrutura e Advocacia Geral da União. Por quê? Agora já vamos começar a estruturar quais são os critérios para a devolução amigável. Tá? Então, essa já vai ser um próximo passo que a comissão da BR-163 começa a contribuir com o poder público, né? Os próximos passos, a estruturação dessa devolução amigável e, possivelmente, uma proposição, se começar a ficar um marasmo, essa devolução amigável, se começar a procrastinar, se começar a ficar longa
um ajuste, um consenso quanto aos termos da devolução amigável, possivelmente, Valdecir, não vai restar outra saída se não propormos urgentemente uma intervenção federal na concessão da BR-163. Tá? Essa daí possivelmente deve ser um consenso da comissão com o próprio poder público, porque é inadmissível a gente ver o que está ocorrendo. É, assim, um processo jovem, de 1 ano e meio, é jovem, é de 1 ano e meio. O que nos deixa calejado é que a sociedade vem sofrendo com inadimplemento desde 2016. Infelizmente, esse processo só começou a ter força e tramitar célere a partir de 2020. Então, demorou muito para o início desse processo, muito mesmo. Mas, graças a Deus, iniciou, né? Já dizia que é muito melhor que a gente tenha um fim não tão bom do que uma tragédia no meio desse caminho. Então, não ter fim a esse problema é uma tragédia. E ter um fim não tão bom, que é a devolução amigável e não o TAC, é um fim, pelo menos, que se encerra esse ciclo vicioso dessa concessão da BR-163 ocorrido lá em 2013. Doutor Abel, o trabalho, a gente não tem dúvida aí do senhor aí nessa comissão, né, e da OAB, e o trabalho também da NTT, a gente sabe aí, tem acompanhado várias informações e até mesmo as lives hoje que são transmitidas, né, aí ao vivo na maioria delas e com muita transparência. Mas nós tivemos aí uma notícia, parece que de aumento até do pedágio, isso é verídico ou não aí, se não cumpriram aí com, vamos falar aí, com a duplicação, né? Com a responsabilidade da Rota Oeste. E tem essa possibilidade do aumento do pedágio aí nos próximos dias ou não? Bom, Valdecir, isso não é o que está na nossa análise, a questão financeira, a questão econômica, isso não é análise jurídica, tá, Valdecir? Não é atribuição da comissão da BR-163, tá? É aspecto econômico, diz respeito ao direito das partes. Mas, por óbvio que a gente conhece esse contrato da concessão muito bem, né? O que tem lá, a revisão tarifária, ela tem duas situações, tá? Tem o impacto inflacionário, ou seja, não é aumento de tarifa, ela é atualização da moeda, a correção monetária é o dinheiro de ontem, hoje. Então, isso não é aumento de pedágio. Pelo que me consta, essa autorização para o aumento, entre aspas, do pedágio, na verdade, é uma correção do impacto inflacionário, não é aumento, tá? Por que eu digo isso, Valdecir? Porque o aumento da tarifa, ela ocorre quando realiza a obra. Como eu já disse em várias oportunidades no seu canal. Quando eles fizerem essa duplicação aqui da BR-163 sentido norte, começar a fazer a duplicação, o nosso pedágio vai aumentar. Quiçá vai dobrar facilmente. Então, aquela história que nós pagamos o menor pedágio é verdade, porque não tem obra. Então, quando eles fazem obra, vai lá para a planilha orçamentária, se eles gastar lá 1 bilhão em obras, 1 bilhão nós vamos pagar com mais todos os gastos administrativos deles, com mais todo o lucro previsto na concessão, se joga numa tarifa e aumenta o pedágio até o fim da concessão. E assim vai indo gradativamente, conforme eles vão realizando obra. Feito obra, aumenta o pedágio. Não feito obra e tendo penalidade, as penalidades são descontadas em pedágio. É assim que é estruturado essa licitação, tá? Quero enaltecer aí o empenho, né, que vocês estão fazendo de forma aí a OAB, o amicus curiae, né, a palavra é essa, amigos da corte, contribuindo de forma significativa, não só com a corte, com a justiça, mas também a gente sabe que está aí na esfera, né, do judiciário, já falamos desse assunto, né? E tem contribuído de forma significativa no sentido de ter uma solução nesse imbróglio todo que, ao que tudo indica aí, teremos aí mais páginas dessa novela aí da duplicação da BR-163 pela frente. Mas o que eu queria dizer
da importância, que a gente sempre ressalta a importância de, vamos falar assim, evitar acidentes, do trânsito fluir. Hoje está estrangulado o trânsito nessa importante rodovia federal. É o único corredor, né, doutor? Está impossível, Valdeci, impossível. Valdeci, é tão absurdo. Olha aqui, hoje um dia chuvoso aqui em Lucas do Rio Verde. Olha como que tá nossas travessias urbanas. Vamos mostrando aí, ó. Vou mostrar, tem imagem, eu tirei já depois. Vergonhoso. Vergonhoso, Quero parabenizar aqui a cobrança que o nosso prefeito, o Miguel, fez outro dia, saiu na mídia, para a Rota do Oeste. É vergonhoso, endossando as palavras do prefeito Miguel, o que ocorre aqui. Olha o quanto que o nosso povo está passando por dificuldade e correndo risco diário de vida nessas travessias urbanas aqui de Lucas, que é vergonhoso. Lá em Sinop, hoje, a concessionária, ela colocou, eu não sei o nome que se diz, ela dividiu a BR com alguma coisa que dividiu ali os dois sentidos no travessia urbana. Então, ninguém está avisado. Um motoqueiro está indo atrás de um caminhão, sai para ultrapassar, alguma coisa se depara com uma barreira no meio da pista. Hoje já deu acidente, se não me engano, deu uma morte por causa dessa infeliz interdição da concessionária. Se está correto ou não está correto, eu não sei, mas não duplicou, gente. Não duplicou, não tem sinalização adequada. O que vai colocar uma barreira no meio de uma pista que está tudo bagunçado? Então, assim, nós como cidadão ficamos indignados com o quanto esse estado cresce, o quanto a nossa região cresce e, em contrapartida, fica aí uma concessionária desde 2016 arrecadando, agora que o processo apertou, ela sim está falando em fazer devolução amigável, mas poderia ter falado isso em 2020, 19, 18, né? Ela ficou ali arrecadando, e usando de muita conversa que não procedia, que era inverídica, exemplo daquelas conversas que o poder público era obrigado a dar dinheiro para ela fazer obra e não deu, que o poder público estava inadimplente, tudo uma balela que eles traziam aqui, quando a gente fazia movimentos sociais ou reuniões em Câmara, em sindicato rural, que foi totalmente despido, totalmente despido de verdade e totalmente descortinado quando nós passamos a atuar juridicamente e demonstrar ao público as inverdades que eles traziam, e aí passamos a cobrar o poder público. Tá bom que ressalte também, Valdeci, esse processo, em que pese ser jovem, andou bastante, o processo de caducidade. A melhor saída é o TAC, não tenha dúvida disso, foi esclarecido na audiência pública, que o TAC é um acordo, entra um novo investidor, com 3 meses ele começa a fazer obra. Isso é melhor, é o sonho, tá? Mas se não temos esse sonho, porque o investidor está com receio de assumir essa concessão, está com receio do aspecto econômico, está com receio que ele tem que assumir todo o passivo de dívidas que essa concessionária tem, tanto com o banco quanto com o próprio poder público, das infrações que ela cometeu pela ausência de obra, se esse TAC tende a não dar certo, não podemos deixar de fazer que o processo de caducidade ande da forma mais rápida possível. Infelizmente ou felizmente, nós temos os trâmites legais. Se agora a concessionária cumpriu o que ela palavrou, que é fazer a devolução amigável, mesmo ela propondo a devolução amigável, nós temos alguns prazos e alguns atos a ocorrer. Primeiro, uma resolução do Ministério da Infraestrutura ou da NTT, que vai disciplinar a devolução amigável. Depois tem que subir isso para o Conselho do PPI na Presidência da República, aonde lá também tem os pareceres, os prazos internos, para ver se o governo aceita a devolução amigável, porque dentro de um cenário de paralisação de obras em 2016, em 2021, a concessionária vem, quando ela vê que ela vai levar a caducidade, ela vem e fala assim, não, eu vou devolver amigavelmente. Será que o Conselho vai aprovar? Compreenderam aonde nós estamos? Será que vai dar esse colher de chá? É bom, eu confidencio que é bom, porque mesmo assim, em que pese o grande tempo que nós estamos sofrendo e as vidas que se ceifaram, que isso é impagável, ainda assim é uma saída paliativa mais célere, ainda assim, tá? Mas isso vai ter uma avaliação do Conselho do PPI na Presidência da República, e depois disso ainda tem que vir um decreto do Presidente da República aceitando a devolução amigável, determinando nova licitação. Então tem um caminho longo
ainda a ser seguido no processo de caducidade. E se não for aceita a devolução amigável, é o julgamento da caducidade, que o trâmite aí dito em 180 dias, nos nossos cálculos ele escoa ali em maio do ano que vem, tem o julgamento. E aí, se julgar a caducidade, as penalidades é pesada, né? E nesse interim, Valdeci, pode vir uma intervenção federal, que é o que a gente acredita que, se a devolução amigável proposta não for de bom agrado à sociedade, aos munícipes aqui de Lucas, Mutum, Sorriso, Sinop, que sofrem demasiadamente com todo esse marasmo, não vai ter outro jeito a não ser cobrarmos a presidência da República que faça uma intervenção federal nessa concessão aí, retome as praças de pedágio e estrutura uma nova licitação aí via intervenção federal. Para concluir, né, a gente já mais uma vez enaltece aí o papel dessa comissão da OAB. O presidente da República aí confirmou a presença, né, no Show Safra 2022, que será realizado no final de março do ano que vem, né? Quem sabe ele poderá trazer, vamos falar aí, em mãos, uma decisão definitiva, né? Seria muito bom, hein, Valdecir? Seria um prêmio para os luverdenses e um acalento... Mato-grossenses brasileiros, né? E um acalento para todas as famílias das vítimas que essa BR-163 já causou, Valdecir. Isso daí seria um acalento muito importante, até porque se ele vir aqui no Show Safra e não trazer nenhuma solução, ele vai ser muito cobrado. Vai ser o tema mais cobrado aqui, a duplicação da BR-163, não tenha dúvida disso. Tá certo. Muito obrigado aí, doutor Abel Esguarese. Sem dúvida, o senhor está aí frente a essa comissão. Eu considero a obra mais importante. Hoje, no momento, é a reivindicação mais sentida da população mato-grossense. É, sem dúvida, a duplicação desse trecho da BR-163. E, é claro, já tem necessidade de duplicar, continuar duplicando, né? No sentido, né, norte do estado do Pará, né? Já com essa virada do escoamento da produção, né, lá para Miritituba, né, já estrangulou o trânsito também no sentido norte da 163, né, doutora? Isso mesmo, Valdecir. E assim, importante, Valdecir, que o ingresso da OAB como mão escura nesses processos, e todo esse caminhar, como eu disse aí, de 1 ano e meio de trabalho, o poder público, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o Ministério da Infraestrutura, a gente segue extremamente alinhado. Então, é muito importante, assim, parabenizar o poder público, pois em que pese os governos anteriores ter deixado isso paralisado, os atuais diretores, eles estão de braços dados conosco, ouvindo os apontamentos que a OAB traz, ouvindo os apontamentos jurídicos que nós trazemos, os anseios da sociedade e seguindo alinhado. Então, tudo isso que eu trouxe em primeira mão é fruto da reunião que nós tivemos hoje interna e alinhamento. Isso é todo alinhamento. Se a proposta de devolução amigável vira acalento do que é bom para a sociedade, ela vai ser aceita. Ela sendo aceita, ela tem o trâmite legal para ser estruturada, enfim, dentro do que está na nossa legislação. Agora, se ela não for aceita, aí é intervenção federal, é decreto de caducidade, infelizmente, a aplicação da lei e o julgamento que merece, né? Na verdade, é merecido o julgamento de caducidade para essa concessionária que está aí ceifando vidas todo dia. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizar mais uma vez aí a OAB, na pessoa aí, doutor Abel Esguarese, que feito um trabalho aí, olha, extraordinário, né? Representando a sociedade aí mato-grossense, neste que eu falei que é um dos pleitos, uma das reivindicações mais sentidas da população mato-grossense, que é a BR-163, a duplicação da 163. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado a todos, tenham um bom dia, bom final de semana a todos. Aí falamos com o representante, né, da comissão da BR-163, da seccional de Mato Grosso, doutor Abel Esguarese, né, que teve agora participando na manhã desta sexta-feira de uma reunião, né, junto com a NTT, né, discutindo o processo de caducidade, né, dessa concessão da rodovia BR-163, né, que foi concedida aí
para a Rota Oeste, que é um dos segmentos da Odebrecht, né? Que acabou se envolvendo, como todos já bem sabem, né, naquela questão lá da Operação Lava Jato, né? Então, esse imbróglio se arrasta aí já há muito tempo. Era para ter concluído esta obra em 2019, como destacou o doutor Abel, e agora se discute, né, o governo retomar novamente essa obra, o processo de caducidade através, né, da caducidade aí da obra. E o outro, como destacou, outra proposta seria o TAC, né, da mudança aí do sócio, né, mudança dos acionistas dessa Rota Oeste, né, de pessoas que não estejam envolvidas naqueles processos, né, que culminou lá com a Operação Lava Jato, né? Então, mais ou menos seria isso aí. E muito obrigado mais uma vez à OAB, na pessoa do Dr. Abel Esguarez. Nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos na sequência com mais informações.